Vamos meditar, irmãos, de maneira breve, em Marcos, capítulo 16. É o último, né? O último capítulo deste Evangelho de Marcos. Nós, no dia 9, né, deste mês, pregamos em Marcos pela manhã e à noite, em razão de que éramos aquele período, né, onde as pessoas enfatizam a obra de Cristo no sentido da sua morte e também da sua ressurreição. Aproveitamos a ocasião e fizemos, então, pela manhã, falamos a respeito da morte de Cristo, do sepultamento, e à noite sobre a sua ressurreição. E assim ficou os últimos versículos, né, de 14 até o 18, para concluirmos, né, o Evangelho de Marcos, sendo que ainda tem os dois últimos que falam sobre a ascensão de Jesus. Mas hoje vamos falar então sobre a ordem para a evangelização, né? O pregai o Evangelho é o tema de hoje, pregai o Evangelho. Diz assim a palavra do Senhor: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então vejam, meus irmãos, a conclusão, né, da obra de Cristo. Ele já havia passado um período de tempo aqui, foram 33 anos somente, o período de tempo de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte na cruz e até a sua ressurreição. E durante esse breve período de tempo, né, uma juventude, 33 anos apenas, foi suficiente para Jesus realizar a obra que ele veio como missão que ele tinha dada por Deus o Pai para fazê-lo. A obra específica, né, e principal de Jesus não foi curar as pessoas, não foi alimentar as pessoas, ainda que ele tivesse feito tudo isso. Mas a obra específica de Jesus foi vir para salvar o seu povo dos pecados dele. Essa foi a obra, foi o clímax, né, foi a obra máxima que Jesus veio assim realizar. Mas ele demonstrou durante a sua trajetória aqui neste mundo, né, ele demonstrou a sua condição de ser ele Deus e veio ao mundo para cumprir esta missão. Deixou a sua glória, se fez homem e habitou entre nós. Mas nós vemos como Jesus enfrentou, mesmo diante dessa condição dele, a incredulidade das pessoas que viviam e conviveram com ele, e que ouviram Jesus falar e ensinar por diversas vezes. Mas veja que o texto começa dizendo que Jesus apareceu aos 11, por que 11? Porque o 12º era Judas, que havia se enforcado, não é? Então sobraram apenas 11 discípulos, inicialmente. Quando estavam à mesa, e olha o que o texto diz, que Jesus censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Vejam, 11 discípulos, pessoas que conviveram próximo a Jesus, não deram crédito àquelas pessoas que tinham visto Jesus já ressuscitado. Que pessoas foram? Maria Madalena, não é? As mulheres que foram ao sepulcro pela manhã, no domingo pela manhã, e chegando lá, a pedra estava removida, e elas saíram, não é? E eles não acreditaram nelas, no testemunho daquelas pessoas. Jesus, então, faz uma censura àqueles discípulos, dizendo: vocês não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Então, vejam, meus irmãos, como a dificuldade do que é realmente a natureza humana. Fraca, falha, né? Diante de tão grande acontecimento, que não era surpresa nenhuma para eles, pois Jesus já havia avisado que iria acontecer isso, né? E eles foram incrédulos, eles foram duros de coração, deixaram de crer
na obra que Jesus de fato realizou. Mas isso não impediu de Jesus, na sequência, habilitá-los para testemunhar e pregar o Evangelho. Diante da censura, Jesus faz essa censura, e na sequência o que ele diz? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ou seja, não permaneçam na incredulidade. Vocês foram incrédulos, vocês foram duros de coração, mas agora que eles estão ali evidenciando a presença de Jesus, o Jesus ressuscitado, o Jesus que venceu a morte, o Jesus que não é um coitadinho que ficou lá, morto, no túmulo e acabou tudo. Não, ao terceiro dia ressurgiu, e ressurgiu num dia como hoje, um dia de domingo, onde os irmãos passaram a se reunir exatamente por conta disso. É o dia do Senhor agora, é o primeiro dia da semana. Estavam ali reunidos, e no primeiro dia da semana, eles recebem do Senhor esta ordem: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ou seja, não vá apenas nas pessoas que te interessam pregar, preguem para todos, que tiverem ao seu alcance, toda criatura. Outra expressão importante aí, toda criatura, que de fato, todo ser humano é criatura de Deus. Mas toda criatura que ouvir este Evangelho, como aconteceu conosco, um dia ouvimos a pregação do Evangelho e nos tornamos aí filhos de Deus, porque cremos no seu nome, conforme o apóstolo João nos ensina, no seu primeiro capítulo, versículo 12. Veio para que era seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, são estas criaturas que creem no nome de Jesus que se tornam filhos de Deus. É assim que está composta a igreja do Senhor Jesus, dos filhos de Deus, das pessoas que creram no nome do Senhor Jesus. Não só no nome de Jesus, mas na obra de Jesus. Que creram e sabem que sem esta obra que Cristo fez, nós mesmos não estaríamos aqui nesta manhã. E vejam a simplicidade do Evangelho. Jesus simplesmente diz: olha, agora ide por todo o mundo, por todos os cantos que vocês puderem alcançar, e preguem o Evangelho a toda criatura. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova de salvação. O Evangelho é a boa notícia de que há salvação para aquele que estava perdido. Este é o Evangelho na sua essência. O Evangelho não é engano, o Evangelho não é brincadeira, o Evangelho não é entretenimento, não. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem? De todo aquele que crê. Está lá, Romanos capítulo 1, versículo 16. O apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho deste Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Então é este poder de Deus, este Evangelho, que tem que ser pregado mesmo, a toda criatura, indistintamente. Não podemos dizer assim, olha, sermos egoístas e dizer: já estou salvo, cada um é por si aí, cada um que se vire. Não, porque ninguém consegue se virar por si mesmo, se não for a graça de Deus. E Deus comissiona, Jesus está comissionando todos os que são seus discípulos a ir e pregar o Evangelho. Então vejam, meus irmãos, aqui, essa grande lição que nós extraímos desse texto. Você e eu fomos comissionados por Deus para pregar o Evangelho. Assim como os irmãos ali, os apóstolos, inicialmente, comissionados a pregar o Evangelho. E uma coisa importante, você não vai se preocupar em converter as pessoas. Essa obra não é sua, essa parte não é sua. A sua parte é: ide e pregai o Evangelho. Aí ele diz as consequências de um ir e pregar o Evangelho, está no versículo 16. Veja que ele diz assim, ó: quem crê no quê? No Evangelho, que você vai pregar. Quem crê e aí receber o batismo, for batizado, será salvo. E quem não crê, será condenado. Percebem a simplicidade do Evangelho? Se eu creio, eu estou salvo. Se eu não creio,
eu continuo condenado, perdido. Na condição natural de todos os homens. Todos os homens nascem como, conforme já lembro lá em Romanos 3, pecadores, todos pecaram. Por isso não há distinção. Agora, quando é que começa a distinguir entre todos aqueles que pecaram? Quando todos aqueles que pecaram creem em Jesus, esses todos que creem, aí sim faz a diferença, aí faz a distinção. Não é que o crente é melhor do que o outro, não é porque o crente é melhor do que as outras pessoas, não. O crente é agraciado por Deus porque ele crê. Ele ouviu a pregação do Evangelho e crê neste Evangelho. E, consequentemente, ele assume um compromisso com a Igreja de Cristo quando ele diz, olha, agora eu quero batizar-me, eu quero fazer parte da igreja. É a consequência natural. Mas é o crer o mais importante de tudo e fundamental. Porque alguém pode dizer assim, olha aí, tem gente que insiste nisso, pega no pé da letra, olha aí, eu creio e for batizado, será salvo. Mas nós sabemos, pelo estudo das Escrituras e outras passagens bíblicas, que não é o ser batizado a ênfase está no crer. O crer é quem salva em Jesus. Porque a gente lembra imediatamente do que aconteceu há momentos antes desse, dias antes desse momento aqui. Jesus estava crucificado entre dois ladrões, um deles foi salvo porque creu no Senhor Jesus e o outro não. Não houve a oportunidade ali da cerimônia do batismo, mas houve a fé, a crença e a salvação de uma pessoa que estava já perdida, já condenada pelos seus malefícios, pois eram ladrões, aqueles dois homens ali, e foram crucificados ao lado de Cristo, e um deles foi salvo porque creu. É o crer que salva. Agora, por outro lado, não é porque é só o crer que salva, alguém diz assim, então eu não vou me batizar. Não, é consequência. Se você continua nesse mundo ainda, depois que crê, você vai procurar estar adequando-se a uma realidade nova agora. Ora, se eu creio, qual é a cerimônia, qual é o sacramento que vai me identificar como sendo parte da igreja do Senhor Jesus? É o batismo. Então você é recebido pela fé, você professa a fé em Jesus e você recebe o batismo, para que assim, pela profissão de fé e o batismo, você venha fazer parte da membresia da igreja de Cristo. Mas esse é o ponto principal de tudo, crer. Quem crê será salvo, quando batizado, porém, quem não crê será condenado. Está vendo? Não vai precisar você, nem eu, nenhum de nós, sair condenando ninguém, não. É a própria palavra de Deus que vai ser pregada e as pessoas vão ser incrédulas, não vão crer, e aí, por causa disso, elas já serão condenadas. A condenação já está posta sobre todos aqueles que mantém a sua vida de incredulidade. Isso é importante para que nenhum de nós carreguemos sobre nós, a culpa, por exemplo, de alguém que você falou de Cristo para ela, ela não quis saber de Cristo, morreu. Pronto, ela está condenada. Mas como, pastor? Porque será? Não adianta a gente querer tapar o sol com uma peneira. Se a pessoa não crê, porque qual é o caminho para ser salvo? Crer no Senhor Jesus. Porque Jesus já disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, não tem outro caminho. Não, mas eu vivi uma vida aí religiosa. Não, eu fui uma pessoa boa, eu ajudei muita gente. Não é possível que quando falecer, eu não vou ter um bom lugar no céu. É possível. Porque não é o que você fez que lhe salvou e que lhe salva, é o que Cristo fez. A você e a mim cabe-nos o quê? Crer. E nós que cremos, cabe fazer o quê? Pregar este Evangelho, para quem crê, seja salvo. E quem não crê, seja condenado, porque não crê. Esta é a essência do Evangelho. E como naquele tempo não existia ainda as escrituras do Novo Testamento, que existia as escrituras do Antigo Testamento, então Jesus disse que alguns sinais iam acompanhar aqueles
discípulos, amigo, que não é naturalmente algo que é ordinariamente para que todo mundo agora tinha que ser assim. Não, não é. Lembre que ele está comissionando, a princípio, os 11, dizendo que sinais iam acompanhar aqueles que creem, em seu nome iam ser expelidos demônios, ainda falariam novas línguas. Vejam, a gente está no finalzinho do Evangelho de Marcos e isso acabou acontecendo em Atos, Em Atos aconteceu exatamente isso, falar novas línguas. Iam pegar em serpentes, e se alguma coisa motivo beberem, não lhes fará mal. Vejam que isso não é uma regra. Jesus não está dizendo que vai ser sempre assim. Aconteceu uma ocasião em que o apóstolo foi mordido por uma víbora, uma cobra venenosa, ele jogou lá e a cobra morreu no fogo e nada aconteceu com ele. Mas o que nós vemos por aí, nos relatos que se tem, é que muitas seitas e muitas coisas, homens que se levantam dizendo ser esses profetas do caos aí, eles acham dizer que esse tipo de situação ainda permanece. Mas não é, vejam, na própria Escritura, ele diz aqui, faz esse registro, mas não há. Fora esse caso que eu contei, que foi com o apóstolo Paulo, que foi mordido por uma serpente, ele jogou lá e o fogo consumiu, isso não era uma regra, não era uma prática comum. Eles, olha, vão sinais que vão acompanhar. E esses sinais que acompanhavam, muitos nem desses que ele está dizendo aqui, muitos nem aconteceram. Alguns aconteceram, outros não. Há relatos. O fato é, o problema todo é que muita gente fica pegada no sinal. Tem muita gente que fica assim, se eu ver, eu creio, quase nem Tomé, Eu só creio se eu ver alguma coisa acontecendo. Isso é muito natural no coração dos homens. Só que a ênfase não é no ver sinais, a ênfase é no crer. É no crer no Senhor Jesus, é no crer na obra de Cristo. Esses sinais que iam acompanhar eram importantes que assim houvesse para testificar a mensagem daqueles irmãos que estavam indo pregar o Evangelho, como eu já disse, sem ter as Escrituras ainda em mãos. Eles estavam escrevendo, o Novo Testamento estava sendo escrito, registrado. Eles só tinham o Antigo Testamento. Então, Jesus estabeleceu essa maneira de acontecer. Mas não que isso fosse uma regra para toda a igreja agora, nos tempos, no século XXI, nesse período de vida que temos agora, olha, para testificar que agora nós de fato somos discípulos de Jesus, temos que ser exatamente como está dizendo aqui? Não necessariamente. Entendam o contexto, o texto e o contexto. Ele está falando para 11 discípulos, agora o princípio que ele fala para os 11, esse vale até hoje. Qual é o princípio? E pregar o Evangelho a toda criatura. Esse aí não foi só para os 11. Esse pregar o Evangelho é para todos os que vão crendo, se convertendo, adentrando a igreja de Cristo e continua testemunhando. Cada um de nós somos uma testemunha viva de que, de fato, o Evangelho é o poder de Deus, que tem feito a obra na vida de muitas pessoas que têm sido alcançadas e salvas e vai continuar assim fazendo, até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus. E depois que ele então se despede, ou que ele diz isso para aquele discípulo, ele vai se despedir, porque ele vai ser assunto aos céus, ele vai subir para os céus. E aí ele diz que, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Essa é uma realidade que está bem expressa no credo apostólico. O credo apostólico, que em algumas Bíblias vem, diz bem assim: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e desceu ao Hades, mas ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir para julgar vivos e os mortos. Está no credo apostólico, está aqui no Evangelho de Marcos. Jesus subiu e assentou-se à destra de Deus.
E estando Jesus exatamente agora à destra de Deus, o que ele está aguardando? O dia que só o Deus Pai sabe, o dia do juízo final, o dia da sua volta, para que assim se cumpra e se consuma a história da humanidade. A volta de Jesus é o fim de todas as coisas, é o fim, é o julgamento final, é a chamada final, é a reunião de todos os crentes, de todos os eleitos de Deus, desde antes da fundação do mundo, onde há de ressurgir aqueles que já morreram, onde há de ser transformados os que estiverem vivos na hora, e todos se reunirão na presença do Senhor. E eles então, os discípulos, tendo partido, pregaram em toda parte. Pregaram, ou seja, os discípulos atenderam ao chamado do Senhor para pregar o Evangelho. Eles foram habilitados por Deus, pelo Senhor Jesus, e partiram, depois que Jesus subiu aos céus, eles não ficaram lá parados, esperando, deixa eu ver se vem outro anjo dizer alguma coisa. Não, eles já entenderam que ali, daquele momento em diante, era para ele fazer e cumprir a missão. E aí eles pregaram por toda parte, cooperando com eles. Outra coisa importante aí, o Senhor. Ou seja, o mesmo Jesus que disse, olha, ide, portanto, e pregai, ele não disse, vai lá e se vira, vocês aí sozinhos. Não, Jesus continuou, olha, cooperando com eles. Ou seja, nós ainda contamos com o nosso Senhor Jesus nos acompanhando, cooperando conosco no exercício da missão que Ele nos deu. Jesus cooperando com eles e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Quem confirmava a palavra pelos sinais era o próprio Senhor Jesus. Está vendo? Não era algo fabricado pelo homem. Não era o homem, os discípulos agora que tinham superpoderes, não. Tudo o que acontecia e como aconteceu, era o próprio Senhor Jesus quem fazia através deles. Entendam bem isso, irmãos, porque se não entender, se cria uma série de problemas seríssimos. Tem muitas linhas, né, de entendimento, de religiosidade, de evangélicos que começam a dizer que pega isso literalmente, diz, olha, tem que ser assim. E por conta desses entendimentos, olha aí, então para ser crente tem que falar em novas línguas. Se não falar, não é crente. Aí você vai dizer, mas calma, mas isso aí é uma regra para todo mundo, é? Aí a pessoa vai dizer, não, está aí no texto, o texto está dizendo que iam fazer assim. Quem ia fazer, segundo o texto? Os 11. Qual era a missão da igreja? Pregar o Evangelho. Continua sendo? Continua sendo. Mas os sinais, os símbolos, as coisas que estavam acontecendo naquele exato momento se propalaram, né? Continuaram sendo feitas? Não. À medida que a igreja vai se estabelecendo como uma igreja, uma instituição, uma reunião de pessoas que creem, e a palavra de Deus revelada, escrita, está nas mãos da igreja, que é edificada pela palavra, aqueles sinais não precisam mais serem acompanhados que creem. Até mesmo porque a palavra de Deus diz assim, bem-aventurados os que não viram e creram. Então não é só pelo ver, muito pelo contrário, a crítica de Jesus a Tomé foi esta, né? Tomé, não, Senhor, se eu ver nos cravos nas mãos, eu creio que o Senhor... Tomé, não seja incrédulo, mas crente, né? E aí Jesus é bem-aventurado, é feliz, é abençoado aqueles que não viram e creram. Então nós não vimos, né, sinais como aconteceram na época dos discípulos, naquele período inicial da igreja de Cristo, ali a igreja apostólica. Mas o fato está registrado, e pela fé nós cremos, pela fé acreditamos que foi assim que aconteceu. Mas hoje, o que é que temos que guardar e lembrar e que temos que fazer? Pregar o Evangelho, conduzir as pessoas a Cristo, mostrando o caminho de salvação. Se as pessoas creem e for batizada, serão salvas. Se não creem, serão condenadas.
Lembrem disso. A sua obra, a sua missão, a minha missão, a nossa missão como igreja é pregar o Evangelho e ajudar irmãos que estão fazendo isso, como nós fazemos, os irmãos missionários, trabalhando em diversas partes deste mundo afora, pregando o Evangelho. E a igreja presbiteriana tem pautado nisso. A maior parte daquilo que a igreja arrecada hoje é voltada para a evangelização, a missão, pregar o Evangelho, investir nisso. Por quê? Porque, de fato, é a missão principal da igreja, pregar o Evangelho. As outras coisas são importantes, mas elas vão fazer parte, por exemplo, se não fosse a pregação do Evangelho, para que vocês estivessem hoje aqui, como é que essa igreja ia se formar sem a pregação do Evangelho? Então, toda igreja ela é formada partindo da pregação do Evangelho. E à medida que esses irmãos vão crendo, vão se congregando, aí se forma a igreja. Aí vem as outras coisas, né? A organização da igreja, aí vem todos os demais passos seguintes. Mas, prioritariamente, toda a igreja começa com a pregação do Evangelho, para que aqueles que creem, sendo batizados, sejam salvos. E assim é a missão que temos que cumprir e continuar até a volta do Senhor Jesus. Que Ele, pois, nos dê ânimo, alegria para continuar fazendo esta obra, que é nossa, testemunhando diariamente no nosso trabalho, nos nossos afazeres em casa, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, colegas, enfim, enquanto tivermos a oportunidade de estar nesse mundo, sendo salvos por Jesus, como pregadores, como pessoas que têm que testemunhar do Evangelho, façamos isso. Até mesmo porque, para que nós não sejamos tidos como negligentes nesse sentido, de dizer assim, olha, fui crente a minha vida inteira, mas nunca lembrei de pregar o Evangelho para ninguém. Não, não façam isso. Pregue o Evangelho, a simplicidade do Evangelho. Fale para as pessoas. Não tenham vergonha disso. Não fiquem com medo de que as pessoas vão dizer. Não façam isso. Façam com alegria em seu coração, na certeza de que você está pregando. É o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Oremos então. Santo Deus e eterno Pai, louvado, exaltado seja o teu santo e bendito nome. Obrigado ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Abençoa a tua igreja, teu povo, e que cada um de nós estejamos inteirados da missão que temos de pregar este Evangelho. Ó Deus, que proclamemos sim a obra que o Senhor já realizou na cruz, que proclamemos sim a obra do Senhor já ressuscitado, que anunciemos também a sua volta, esta que já aguardamos ansiosamente, pelo que o Senhor chegue para nos levar para estar com o Senhor eternamente. Diante do caos em que vivemos nesse mundo, a maldade, a violência, a promiscuidade, mas nada disso, ó Deus, deve impedir o avanço do Evangelho, da pregação do Evangelho, para que todos aqueles que o Senhor escolheu, antes da fundação do mundo, sejam alcançados e salvos, e venham assim, ó Deus, a congregar, a fazer parte da tua igreja, e assim louvar e bendizer o teu santo e bendito nome. É o que pedimos assim, agradecidos, no nome santo de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém e amém.